Bom dia, galerinha do nono ano. Vamos lá para a nossa aula de revisão? Então, eu coloquei aqui, ó, os tópicos, né, sobre a aula de revisão, mas você precisa também olhar os exercícios que a gente fez aqui, é só um resumo. Então, eu coloquei qual é a matéria da prova? Os produtos notáveis, aqueles 5 produtos notáveis que a gente aprendeu ano passado, aprendeu esse ano também. Saber, né, se você não lembrar as regrinhas, faz a propriedade distributiva, mas são 5 produtos notáveis: o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. São 5 produtos notáveis. Fatoração, aqueles casos de fatoração lá, que é fator comum, agrupamento, trinômio quadrado perfeito, né, e diferença de 2 quadrados. E o início da equação do segundo grau, você classificar se é uma equação do segundo grau, classificar se ela é completa ou incompleta. Teve alguns exercícios que a gente até começou a resolver algumas que eu vou mostrar aqui, mas vamos lá que eu pus alguns exemplos aqui, ó. Esse primeiro exemplo meu, por exemplo, ó, eu vou usar produto notável, porque se o exercício pede para você simplificar uma expressão, você vai resolver tudo aquilo que está dentro do parênteses. E aqui dentro, nesse primeiro exemplo, dentro desses 2 parênteses, eu já pus o produto notável, que é esse primeiro tópico aqui, ó. Aí é lógico que eu já resolvi aqui para a gente ganhar tempo. Eu coloquei esse primeiro parênteses, ó, é o cubo da diferença de 2 termos. Quanto que eu cheguei? Aí esse aqui, ó, que eu marquei, eu resolvi esse parênteses, que esse parênteses deu até esse menos 64 aqui, ó. Como que eu resolvo esse parênteses? Né, você vai multiplicar, ou você vai multiplicar. Esse aqui tem uma regrinha, né? Mas eu falei que o do cubo a regrinha é até mais difícil. Como que eu cheguei nessa resposta? Eu vim aqui e multipliquei ele 3 vezes, ó. 2x menos 4, que multiplica 2x menos 4. Não tem como multiplicar 2 vezes. Multipliquei esses 2 aqui primeiro. Juntei os termos semelhantes. Fiz a propriedade distributiva, tá? Que isso aqui já é um produto notável, ó. Esse aqui é o quadrado da diferença. Só esses 2 parênteses dá assim, ó. Vai dar 4x, fazendo a propriedade distributiva aqui, ó, vai dar 4x ao quadrado, né? Menos 16x, né? Porque é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só esses 2 parênteses. Aí esse parênteses todinho tem que multiplicar, porque é ele 3 vezes, ó, x menos 4. 2x menos 4, né? Então, x menos 4, 2x menos 4. Aí eu fiz a propriedade distributiva. Então, esse resultado aqui, ó, até aqui, ó, 8x ao cubo menos 48x ao quadrado mais 96x menos 64 veio da onde? Dessa propriedade distributiva. Eu multipliquei esses 2 primeiros parênteses, juntei os termos semelhantes, que deu um trinômio, e depois eu multipliquei pelo terceiro parênteses, que deu tudo isso aqui. Menos, então aqui, ó, esse aqui é um produto notável elevado ao cubo, esse aqui é um produto notável elevado ao quadrado. Eu fiz a regrinha aqui também, ó. O quadrado do primeiro, o primeiro é 3x, então deu 9x ao quadrado, mais 2 vezes, que é positivo, ó, esse aqui é o quadrado da soma, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esses 2 primeiros parênteses é a revisão do produto notável. Resolvi esse produto notável, deu isso aqui, menos da expressão, até copiei aqui, ó, menos, mais forte. Resolvi o outro produto notável, ainda deixei entre parênteses, porque esse sinal vai fazer diferença. Resolvi esse outro produto notável, deu isso aqui como resposta. Na linha de baixo, o que eu fiz? Eu só eliminei o parênteses. Copiei aqui até o menos 64. Fiz o jogo de sinal, que para eliminar o parênteses é só fazer o jogo de sinal. Multiplicar por menos é trocar todo mundo de sinal. E agora eu juntei os termos semelhantes. Como que a gente junta os termos semelhantes? A gente coloca até em ordem, que fica mais fácil. Elevado ao cubo, ó, eu só tinha esse. Então, eu repeti ele. Elevado ao quadrado, eu tinha o menos 48x ao quadrado e o menos 9. Sinais iguais, né? Soma e conserva o sinal. Por isso que deu menos 57x ao quadrado. Os elevado a x, ó, vou circular, deu 96.
e o menos 36x, 96x e menos 36x. Também juntei, só que era sinais diferentes, deu menos 60. E o que não tem x, ó, os dois aqui também, vou pôr um pontinho, juntei sinais iguais, soma e conserva sinal. Então, juntei os termos semelhantes. Aqui a gente não considera uma equação porque não tem uma igualdade, mas aqui é um polinômio. Um polinômio de que grau? Por isso, quem determina o grau de um polinômio é o expoente maior. Tá elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a 1, e esse não tem. É um polinômio de terceiro grau. Então, esse aqui, esse primeiro exemplo, é usando só produtos notáveis. O segundo exemplo aqui também que eu coloquei, ó, para você calcular o valor do x, aqui também é um produto notável. Ele colocou o valor do meu x, o que está de azul é a resposta, tá? A pergunta está aqui, ó. Calcule, x é igual, abre parênteses, raiz de 10 menos a raiz de 7, que multiplica a raiz de 10 mais a raiz de 7. Ele quer saber o valor do x aqui. Aí eu comecei a resolver. Porque como que eu vejo que isso aqui é um produto notável? Eu tenho os mesmos termos, raiz de 10, raiz de 7, raiz de 10, raiz de 7, e um negativo e um positivo. É um produto notável que chama produto da soma pela diferença de dois termos. Nem se você quisesse resolver esse parênteses aqui, não tem jeito. Como que você vai subtrair duas raízes que você nem dá conta de calcular os resultados dela? Aí a gente faz o produto notável. Como que é o produto notável? Essa regrinha é o quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro termo? A raiz de 10. Por isso que eu pus raiz de 10 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo, esse aqui é o primeiro termo, ó, e esse aqui é o segundo termo. Então eu fiz o quadrado do primeiro, por isso que eu até coloquei a regrinha para você, ó. O quadrado, peguei, se o primeiro termo for raiz, eleva ao quadrado. Se for um número, eleva ao quadrado. Essa é a regra, o quadrado do primeiro termo. Só que o meu primeiro termo é uma raiz. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, que também é uma raiz. Aí eu calculei essa potência. Mas como você fez potência de raiz? Potência é a multiplicação de duas coisas iguais. Raiz de 10 ao quadrado é raiz de 10 vezes a raiz de 10. Potência, né? A gente aprendeu isso. Raiz de 10 ao quadrado. O que é potência? O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz quadrada. 10 vezes 10, 100. É raiz quadrada de 100, que é 10. Então, por isso que eu já coloquei a resposta aqui, ó. Raiz de 10 ao quadrado deu só 10. E raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Quando eu elevei essa raiz aqui ao quadrado, deu 10. Quando eu elevei essa raiz ao quadrado, deu 7. Como não são raízes mais, agora eu posso subtrair. Então, subtrair 10 menos 7, 3. Então, esse número 2, o que eu fiz para encontrar o valor do x? Resolvi o produto notável. Ah, eu não consigo resolver o produto notável. Faz a propriedade distributiva e você vai chegar nisso aqui. Faz a propriedade distributiva, junta os termos semelhantes e você vai chegar, você vai ver que o termo do meio vai dar para cortar, você vai chegar nisso aqui. Mas eu usei a regra do produto notável. Quando você tem o produto da soma pela diferença, basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Terceiro exemplo, tá? Aí já entra fatoração. Fatoração é o contrário do produto notável. Eu te dei, né, um polinômio já e quero que você escreva na forma fatorada. Aqui já é a resposta. Como que eu cheguei nessa resposta? Lembra que fatoração tem aqueles casos: agrupamento, trinômio quadrado perfeito, fator comum, diferença entre dois quadrados. Quando tem três termos, a tendência é que seja um trinômio. Como que eu acho qual é o trinômio? Pensa nesses dois últimos termos aqui, ó. Tem um número que é elevado ao quadrado, né? Dá 100x ao quadrado? Tem, é o 10, ó. 10 vezes 10 dá 100, né? 10x. Por isso, lembra que a gente olha os dois últimos? O tanto o primeiro quanto o último? Aí aqui, quem eleva ao quadrado que deu isso? Foi 2y. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quais são os termos que foi esse produto notável? 10x menos 2y, porque esse termo do meio aqui é negativo, que ele é esse produto notável aqui é o quadrado da diferença, é elevado ao quadrado. Mas lembra que eu falei para você que tinha que fazer a prova real. Você tem que ver se esse produto notável aqui, ó, 10x menos 2y elevado ao quadrado, porque é multiplicado por ele mesmo,
Se você multiplicar, você pode escrever dessa forma aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó. A fatoração, ela pode ser feita 10x menos 2y, que multiplica 10x menos 2y, ela pode ser escrita dessa forma, ou ela pode ser escrita na forma de potência. 10x menos 2y ao quadrado. Mas é importante você fazer a propriedade. Aí, professor, mas como que vai aparecer esse 40xy? Porque na hora que você fazer a propriedade distributiva aqui, ó, lembra que quando você multiplica dois termos ao quadrado, dá um trinômio quadrado perfeito. Se você fizer a propriedade distributiva aqui, aí vai aparecer esse menos 40xy. E se não aparecesse, não era um trinômio quadrado perfeito, não tinha jeito de fatorar. A gente falou disso o ano passado e falamos esse ano de novo. É igual a letra, por que eu coloquei a letra B aqui? Ó, um outro exemplo que parece que é um trinômio, mas ele não é. Aqui, se você for só tem um número que é elevado ao quadrado, dá 16A, mas não tem um número que é elevado ao quadrado, dá 12. Aqui não dá para usar trinômio quadrado perfeito. Aqui eu usei fator comum. Existe um fator comum, aqui tem A e aqui tem A. Por isso que eu coloquei A como fator comum. E tem um número que divide tanto 16, quanto 8, quanto 12. Tem que pegar um maior. Porque aqui eu poderia ter colocado o fator comum, que era o 2. Mas existe um número maior que divide todos, que é o 4. Então, por isso que eu coloquei o fator comum aqui, 4A. Aí, como que eu cheguei naquele resultado de parênteses? Você vem e divide cada termo por esse fator comum. Aí, eu dividi, ó. 16 dividido para 4 deu 4. A ao quadrado dividido para A sobrou A. Aí, eu peguei esse aqui e dividi por 4 também, ó. 8 dividido por 4 deu 2. O A com A a gente fala que cancela, né? Porque simplificou, sobrou só o B. Aí eu dividi esse aqui pelo fator comum. Na verdade, o fator comum divide cada um dos termos, ó. 12 dividido para 4 deu 3. A com A corta, essa é a simplificação. Na verdade, fatorar é simplificar, é transformar em multiplicação, né? Quando eu usei a palavra simplificação, porque você tinha uma soma, que aqui eles não eram semelhantes, ou uma subtração, não dá para juntar os termos semelhantes, você transformou em uma multiplicação. Aqui tem um sinalzinho de multiplicação. Então, fatorar é transformar em multiplicação, que é o nosso segundo assunto. A gente falou de fatoração também. Aí, agora, já esses exemplos aqui, a gente vai usar mais a equação do segundo grau, que foi no início que eu dei na aula. O que é a equação do segundo grau? Primeiro, a gente não está sabendo resolver todas ainda. A gente está sabendo classificar se ela é completa ou incompleta e juntar os termos semelhantes e calcular o grau. Então, ver o que o exercício está pedindo. Nesse primeiro aqui, eu quero que você calcule o grau da equação. Para calcular o grau de uma equação, ela tem que estar escrita na forma geral. O que é a forma geral? Sempre o segundo membro igual a zero, todos os termos no primeiro membro. E se tiver parênteses, eu tenho que resolver desse jeito que eu escrevi aqui de preto, ó, ela não está na forma geral, para começar ela está até entre parênteses. Então, eu tentei colocar ela na forma geral. Por que eu colocar ela na forma geral? Vem ali, faz a propriedade distributiva. Por isso que aqui vai aparecer os produtos notáveis, né? Pode ser que apareça ou não. Aqui não é um produto notável, mas é uma propriedade distributiva, ó. Eu multipliquei, ó, 4x vezes 2x, 8x ao quadrado, 4x vezes menos 3, 4x vezes menos 3 deu menos 12x, copiei o menos 5x ao quadrado, copiei o restante. Eu poderia até ter passado tudo para o primeiro membro, mas eu resolvi só o parênteses, você pode fazer isso. A primeira linha minha eu resolvi esse parênteses, né? Aí agora eu percebi, né, que tem como você juntar os termos semelhantes e a equação do segundo grau na forma geral é sempre o segundo membro é igual a zero. Então eu peguei tudo isso aqui, ó, e passei para o primeiro membro. Quando a gente troca de membro, você troca de operação. Então copiei de novo, ó, 8x ao quadrado menos 12x menos 5x ao quadrado. Ele era positivo, ele passou a ser negativo. Ele era negativo, ele passou a ser positivo. Passou tudo para o primeiro membro igual a zero. Aí eu juntei os termos semelhantes. Na hora que eu fui juntar os termos semelhantes, ó, as letras que estavam elevadas ao quadrado, eu juntei. Lembra que a gente soma termos semelhantes, aquele que tem a mesma parte literal. Só que na hora que eu fui juntar as letras que estavam elevadas ao quadrado, ó,
Quando eu fiz 8 menos 5, deu 3 positivo. O menos 3 deu 0. Na verdade, as letras que estavam elevadas ao quadrado deu 0. A gente fala que a gente pode cancelar. Se você juntar esses dois, dá 8. Né? Deu 0. O que sobrou na hora que você foi reduzir os termos semelhantes? Menos 12x mais 6 igual a 0. Por isso que a gente tem que reduzir. Por isso que o ano passado, um ano inteirinho, eu ensinei você a reduzir polinômios. Isso aqui é um polinômio. Você juntou os termos semelhantes. Esse aqui é um polinômio. Aí, quando você tem uma igualdade, você vai classificar que tipo que é essa equação. Quem determina o grau é o expoente da variável. A única variável que eu tenho aqui é o x, ele está elevado a 1. Então, essa aqui é uma equação do primeiro grau. O expoente maior, só que essa só tem esse, é igual à letra B. Então, para você classificar o grau de uma equação, ela tem que estar na forma geral. O que é a fórmula geral? Sempre o segundo membro igual a 0 e não pode ter parênteses. Na letra A tinha parênteses, eu resolvi o parênteses. Na letra B não tinha parênteses, mas o segundo membro não estava igual a 0. O que eu fiz? Passei tudo para o primeiro, copiei, ó. Menos 18x ao quadrado, menos 15x, menos 6. Passei tudo para o primeiro membro. Quando você troca de membro, você troca de operação. Aqui era positivo, ó, passou a ser negativo, esse era negativo, passou a ser positivo. Juntei os termos semelhantes. O que é juntar os termos semelhantes? Juntar as letras que estão ao quadrado. Na hora que eu peguei essa letra ao quadrado, deu 8x ao quadrado. Os que tem x, ó, menos 15x com mais 6x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que aqui não dá 11, né, que tá errado, né? Menos 15 com mais 6 sinais diferentes, subtrai, vai dar menos 9x, tá? Menos 9x, tinha colocado errado 11, não é 11, menos 9x. E o termo independente, que é aquele que não tem letra, né? Então, fui juntando os termos semelhantes, que a gente já fez isso, ó. Letras elevadas ao quadrado com letras elevadas ao quadrado, x elevado a 1 com x elevado a 1, letras que estão elevadas a 1, e o termo independente eu só tenho menos 6. Quem determina o grau de uma equação? Na hora que você tiver escrito na forma geral, quem determina o grau é o maior expoente da variável. Essa variável está elevada a 1, essa está elevada a 2, então é uma equação do segundo grau. Então, vai ter lá na prova para você classificar equações. Então, reduz ela primeiro antes de você classificar. É a mesma coisa de você classificar se a equação é completa ou incompleta, que é o exemplo 5. Você precisa reduzir os termos semelhantes primeiro, para depois você classificar. Só que pode acontecer dela já estar reduzida, igual essa aqui, ó. Ela já está reduzida. Primeiro passo, ela já está igual a 0. Não preciso passar nada para o primeiro membro. E se eu for juntar os termos semelhantes, não tem ninguém para juntar a letra elevada ao quadrado, elevada a 1 e o termo sozinho. Essa aqui já está reduzida. Então, quando ela está reduzida, você pode classificar ela em completa ou incompleta. O que é completa? Quando ela tiver as três coisas, ó. Ela tem o A, o B e o C. Lembra que eu falei que ela tem 3 coeficientes? Esse exemplo B aqui do número 4 também foi uma equação do segundo grau completa. Aqui ela também foi uma equação do segundo grau completa. Então, completa quando ela tiver os 3 termos. A letra elevada ao quadrado, ela tem aqui, ó, a letra elevada ao quadrado, a que está elevada a 1 e o termo independente. Se faltar algum deles, não, eu falei em sala, não pode faltar o A. Pode faltar o B, o C, né? Lembra que você tem A, B, vou até colocar aqui, ó, como que a gente achava esses coeficientes? O A é o 3, o B é o menos 12 e o C é 15, né? Os coeficientes são os números que estão do lado. O A é o número que está do lado da letra elevada ao quadrado, o B é o que está do lado do X e o C é o termo independente. Quando ela tem os 3, ela é completa. Ela não pode faltar o A, porque se faltar o A, ela vai ser uma equação do primeiro grau. Ela pode faltar o B ou o C, né? Que é igual ao exemplo B lá, ó. Junta os termos, essa aqui já não está na forma geral, ó. O segundo membro não está igual a 0,
Passei tudo para o primeiro, copiei, ó, 12x² menos 12. Troquei de membro, troquei de operação. E juntei os termos semelhantes. Só que na hora que eu fui juntar aqui, ó, não tem ninguém para juntar com x². Copiei 12x². Na hora que eu fui juntar esses dois aqui, ó, deu 0. Então, só sobrou 12x² menos 24x igual a 0. É uma equação do segundo grau, porém incompleta, né? Incompleta por quê? Porque ela está faltando um dos termos. Quem, professora, que ela está faltando? Nesse caso, ó, eu tenho o A e o B, porque o C é o termo independente. Então, você pode ter equações completa quando tem os 3 termos e incompleta quando falta um deles. E pode faltar os dois também, pode faltar o B e o C, só não pode faltar o A. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu falei para vocês que a gente não aprendeu a resolver equações, assim, todos os modelos, mas nós fizemos um exercício desse aqui, ó, que eu até peguei o exemplo do livro, tá? Eu acho que está na página 100, se eu não me engano, mas tem um exercício do livro que pede para você calcular o valor do x, né? E por que é possível calcular? Porque o exercício te deu o valor da área, né? O exercício te deu essa figura. Se eu não tivesse dado o valor da área, eu te dei um retângulo, te dei as dimensões do retângulo. Essa dimensão aqui de baixo é x mais 4 e a altura é x menos 4 e te dei que a área da figura é 180 metros quadrados. Aí eu fiz a definição de área. O que é área? Porque o exercício calcula o valor do x. Então, se o exercício me der o valor da área, tem como calcular o valor do x. Como que eu vou calcular o valor do x? Fazendo a definição de área. O que é a definição de área? Base vezes altura. A minha base é x mais 4 e a minha altura é x menos 4. Então, é a base x mais 4 que multiplica x menos 4 é igual à área, que é 180. Se eu não tivesse te dado a área aqui, ó, não tinha jeito de resolver. Mas eu te dei a área. Aí eu fiz esse produto notável. Por isso que eu preciso de produto notável. Porque eu sei que é um produto notável. Produto da soma pela diferença. Fiz a regra do produto notável. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse produto notável foi igual a esse aqui, ó. Eu fiz o quadrado, o primeiro termo é x, eu levei ao quadrado. Menos o quadrado do segundo foi 16. Por que é possível resolver isso aqui, ó? Porque você tem uma igualdade. Vou até apagar ela aqui, ó. Você tem uma igualdade. A gente resolveu aqui, né, o produto notável. Se você quiser, você faz a propriedade distributiva, mas esse produto notável aqui é muito fácil de resolver. É fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí aqui é uma equação. Só mas como que eu sei que é equação? Eu não tinha que passar para o primeiro membro? X ao quadrado menos 16 menos 180 é igual a 0. X ao quadrado menos 196 igual a 0. É uma equação do segundo grau incompleta. Ela só tem o A e o C. Desse jeito aqui eu ensinei vocês a resolverem. Quando tem equação desse jeito, como que a gente resolve? Passo 196 para o outro lado. X ao quadrado é igual a 0 mais 196, que já pode colocar 196. E até o ano passado eu falei isso. Como você resolve a equação quando você tem potência? Eu quero descobrir o valor do x. Se esse 2 estivesse aqui do lado do x, ele passava dividindo, mas ele está como expoente. O inverso da potência é a raiz. Aí era só tirar a raiz quadrada de 196. Eu não ensinei todos os tipos de equação, mas esse tipo de equação, quando só tem o A e o C, a gente resolveu. Porque é possível passar esse 196 para o outro lado. Aqui a gente não sei resolver nem essa e nem essa. Esse aqui também é um exemplo de uma equação incompleta. Só que essa aqui eu consigo calcular. Aí é só achar a raiz de 196, que é 14. O exercício quer saber o valor do x, o x é igual a 14. Esse exercício aqui tem no livro. Se eu não estou errado, é a página 100 que a gente fez. E a página 100 está dentro da matéria aqui que está falando de produtos notáveis. Então, eu dei uma revisão. Vê de novo aqui esses exemplos, estudem, prestem atenção na prova, porque a prova não está difícil. Tá bom? Beijos e até a próxima aula.